Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Nilce Cleide e hoje nós vamos iniciar uma série de videoaulas a respeito de matrizes. Então vamos lá. Temos inicialmente aqui a noção de matrizes. Se você encontrar qualquer tabela organizada de fileiras, linhas e colunas, nós vamos chamar essa tabela de matriz. Qualquer tabela. Então, tem muitas vezes nós encontramos tabelas no nosso dia a dia e não sabemos que ali, na verdade, tem conceitos matemáticos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela que está relacionando grupos de alunos com a sua respectiva disciplina. Por exemplo, eu posso encontrar aqui quanto que Marcos tirou em língua portuguesa. Então, venho aqui e associo a linha, aqui onde está o Marcos, com a coluna onde está a disciplina linha portuguesa. Então, Marcos tirou 9. Eu posso encontrar, por exemplo, quanto que João tirou em geografia. João tirou em geografia 9 também, né? E Maria tirou aqui 10 em matemática. Então, esse tipo de estrutura de tabela, na verdade, é o que nós chamamos de matrizes. Onde é que a gente pode encontrar matrizes? Olha, geralmente a gente encontra matrizes aqui num aparelho eletrodoméstico, como a TV, né? Por que TV? Onde que estão as matrizes? Na verdade, qualquer tela aqui de projeção, nós vamos ter, por exemplo, o que chamamos de pixels. E cada pixel desse aqui, ó, ele está estruturado em linhas e colunas. Se a gente ampliar, como está aqui, ó, então as cores, então na verdade aqui, ó, cada pixel desse aqui, ele está estruturado em linhas e colunas. Quando você compra uma TV, por exemplo, Full HD, né? Você tem que ver aí quantas linhas por colunas aquela TV tem, né? Então, nós também podemos encontrar quando a gente vai, por exemplo, reservar um lugar no teatro, reservar um lugar no cinema. Então, você tem aqui a disposição das cadeiras enfileiradas em linhas e colunas, né? Geralmente, elas são enfileiradas A3, A5, B7, etc. Então, isso aqui também é o que a gente chama de estrutura de matriz. Bem, então o que eu vou fazer com matrizes? Na verdade, nós vamos compreender os tipos de estruturas como essas, para a gente poder fazer a soma de matrizes, para a gente poder identificar que tipo de matriz está ali, para eu poder multiplicar matrizes, para poder dividir, para poder fazer uma classificação de matrizes na matemática. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui nessa tabela. Vamos pegar essa tabela aqui, eu vou colocar numa estrutura matemática de matrizes. Como é que eu vou representar essa tabela? Eu vou pegar apenas os números, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Pegamos o número e colocamos aqui enfileirado de forma que eles estão dentro aqui de parênteses. Ou eu posso pegar e colocar entre colchetes, correto? E aqui nós enfileiramos aqui, ó, 10, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 4, 9. Então, essas fileiras aqui, elas têm nome. Eu tenho a disposição horizontal e a disposição vertical. Então, nesse caso aqui, a gente pegou aquela informação de notas e colocamos dentro de uma estrutura de matriz. Mas eu posso entender, abstrair o que é a matriz, chamando de matriz genérica. Como assim? Eu não tenho os elementos de dentro, né? Eu posso ter apenas os lugares nas fileiras, onde nós vamos escrever dessa maneira aqui, ó, como se fosse uma cartela de ovos vazia. Então, eu tenho aqui, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Significa o que essa informação aqui? Que eu tenho uma matriz genérica que ela tem 3 linhas. Ó. As linhas são a disposição horizontal e elas estão também organizadas de forma vertical. E essa forma vertical é colunas, onde cada elemento aqui dentro, se eu não quiser dar lá o nome do elemento, eu vou representar sempre esse elemento como A e J, onde o I vai ser uma variável que vai representar a linha. E o J, aqui ao lado, vai ser uma variável que vai representar a coluna.
Então, uma matriz genérica, uma matriz qualquer, eu posso dar o nome a ela, por exemplo, com uma letra maiúscula, e aqui dentro eu vou representar pelos elementos, né? Pelos elementos. Então, vamos ver aqui. Ó, essa matriz, aquela matriz lá de notas, nós colocamos aqui em forma de matriz matemática, onde eu vou ter a disposição organizada de forma horizontal e vertical. Ora, o que eu tenho que chamar de linha? A linha é disposição horizontal, ou seja, quem está na linha 1 é o número 10, o 7 e o 8. Quem está na linha 2 é o número 7, 9 e 4. Quem está na linha 3? 8, 7 e 9. Então, a disposição vem de cima para baixo, né? Contagem das linhas. E as colunas? É da esquerda para a direita. Então, aqui na coluna 1, onde tem o 10, 7 e 8, coluna 2, 7, 9 e 7, e coluna 3, 8, 4 e 9. Então, é assim que eu vou localizar cada elemento dentro da minha matriz, correto? Se eu tiver na matriz genérica, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui um elemento que pode estar na linha 1, coluna 1, um elemento que pode estar na linha 1, coluna 2, o elemento que pode estar na linha 1, coluna 3. Então, essa aqui é a maneira que eu vou representar uma matriz de forma genérica. Ou seja, eu não sei quem são os elementos, as informações que estão ali dentro. Eu só estou aqui fazendo uma disposição de endereços, como se estivesse no endereço, né? Então, vamos seguir. Aqui nós vamos ter tipos de matrizes. Eu vou ter uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, eu tenho aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu tenho uma matriz que eu chamo de 3 por 3. Você já deve ter ouvido lá, olha, vamos tirar uma foto para o documento, uma foto 3 por 4. Então, essa é a mesma ideia, uma foto 3 por 4. Aqui, ó, eu tenho uma matriz nula. O que é a matriz nula? Matriz nula é quando todos os elementos da matriz é o elemento de número 0, né? Então, todos os elementos forem 0, então essa minha matriz é chamada de matriz nula. O que é matriz retangular? A matriz retangular se refere ao tamanho da matriz, onde a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. Por exemplo, aqui eu tenho uma, 2 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, ela é chamada de matriz retangular. Se for igual, você já sabe. Ela é chamada de matriz quadrada. A matriz identidade. A matriz identidade, na verdade, ela é uma matriz quadrada, onde tem elementos específicos. Por exemplo, todos os elementos dessa diagonal, tá? Essa diagonal, onde tem a posição linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Quando essa diagonal, todos os elementos forem igual a 1 e os outros elementos todos iguais a 0, essa é chamada de matriz identidade. E ela é muito útil. Depois mais nós vamos ver como utilizá-la como ferramentas aqui, tá ok? Então, vamos lá. Vamos especificar um pouquinho mais sobre a matriz quadrada. Nós já falamos que a matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas igual ao mesmo número de colunas, né? Uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4. E ela também é chamada de ordem, né? Se uma matriz for de linha 1, coluna 1, ordem 1. Matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, matriz de ordem 2. Matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, matriz de ordem 3. Aqui nós vamos pegar uma matriz de ordem 3, ó. 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz quadrada, olha, pense bem, essa matriz quadrada ela é importantíssima para os nossos cálculos posteriores. Aqui onde está indicado no verde, ó, essa diagonal, onde tem o A11, A22, A33, onde os elementos estão na mesma linha, na mesma coluna, essa diagonal é chamada de diagonal principal.
Não esqueça disso. Quando o elemento está na mesma linha, na mesma coluna, esses elementos fazem parte da diagonal principal. E a diagonal secundária é aquela diagonal que faz oposição à diagonal principal. Nós colocamos aqui de vermelho, né? A3, 1, A2, 2 e A1, 3. Ok? Então, fique atento com essa matriz quadrada, que ela vai ser importantíssima para nós. Vamos pegar aqui um exemplo de uma matriz quadrada e vamos ver esses elementos, que é aquela matriz que nós pegamos das notas, correto? Então, nós temos aqui na linha 1, número 10, 7, 8, na linha 2, 7, 9, 4, na linha 3, 8, 7, 9. Em relação à coluna 1, nós temos 10, 7, 8, 7, 9, 9 na coluna 2, ou 7, 9, 7, e na coluna 3, 8, 4 e 9. Vamos fazer umas perguntinhas. Quais os elementos que estão na diagonal principal? Dá um tempinho. Tic-tac, tic-tac. Ok, você vai acertar. São os elementos 10, 9 e 9. Ok? Vamos lá, mais uma perguntinha. Quais elementos que estão na diagonal secundária? Tic-tac, tic-tac. Ok? Então, os elementos são o 8, o 9 e o 8. Mais uma perguntinha para a gente terminar. Qual é o elemento que está na linha 2 e coluna 3? Ok? Então, nós vamos ter o elemento que está na linha 2, coluna 3, aqui, é o 4. Então, dessa maneira que nós vamos localizar os elementos dentro da minha matriz. Como se você fosse lá reservar um lugar lá no cinema. Olha, eu quero lá naquela cadeira que está naquela fileira mais próxima ali do palco, né, dali da tela. Então, na linha A, né, coluna 3, 5, que está mais próximo ao meio. Então, essa é a ideia de matrizes em nossa vida, ok? Então, nós vamos aprender a operar com essas matrizes para, posteriormente, servir como ferramentas, tudo bem? Então, até a próxima aula.